noite. Hoje eu mudei um pouquinho o cenário. Achei melhor vir para o quarto hoje para deixar a sala livre para o filho e para o marido, porque eles ficavam presos aqui no quarto e eu ficava na sala. Só que aí eu achei melhor mudar um pouquinho o cenário hoje, eu vir para o quarto e deixar eles mais à vontade. Então eu fico fechadinha aqui, mais tranquilo. Oi, Guga, vamos só esperar um pouquinho, ver se entra mais alguém. Tô tentando me ajeitar aqui, não tô acostumada a ficar aqui no quarto. Enquanto a gente espera o pessoal entrar, essa semana eu vou já deixar registrado, porque muita gente não vê ao vivo, mas depois vê gravado, né? E aí essa semana a gente vai estar com a família Doria aqui nas lives. Então hoje a gente tem o Guga para falar um pouquinho, né? Continuar falando sobre inclusão, que a gente começou lá no dia 29 de outubro. E aí a gente vai continuar esse papo sobre inclusão e vai entrar um pouquinho na questão das diferenças, da diversidade. E no domingo vem a Regina, a esposa do Guga, também para falar sobre educação e inclusão. E ela vai falar um pouquinho sobre as vivências dela, relatos de prática, a trajetória dela. Então vai ser bem legal. Vamos ver se entra mais gente pra gente poder começar. Só 3 minutinhos só, vou esperar mais um pouquinho, tá, Guga? Enquanto isso, deixa eu testar uma coisa aqui. Oi, Maju. Maju, eu tô falando aqui que hoje eu mudei de lugar e eu tô estranhando bastante. Eu tô aqui no quarto, tá um pouquinho difícil, mas eu vou me ajeitar. E aí, outra coisa, gente, o Fê fica muito bravo comigo, que eu não paro de mexer no cabelo, é que eu não tenho o hábito de deixar o cabelo solto, quem me conhece sabe. Eu deixo solto só pra participar da live mesmo, mas pra mim é difícil. Bom, eu vou começar então a me apresentar, né? Eu e o Guga combinamos de fazer audiodescrição. Eu sei que não tem nenhuma pessoa nessa live agora com problemas visuais, mas como fica gravado, né? Então, de repente, se alguém assistir essa live, então, eu sou branca, tenho cabelo comprido, castanho, estou com uma blusinha preta de bolinhas brancas, uso óculos e acho que é isso. Guga, eu vou te chamar e aí você se apresenta. Lembrando que muita gente não entra ao vivo, mas assiste depois. Oi, Má. Oi, Guga. Olá, olá. Bem, Tudo bom? nossa audiodescrição de hoje vai ser diferente, né? Da outra vez eu tava sem óculos e você tava com o cabelo comprido. Agora eu tô de óculos e você tá com o cabelo cortado. Oi, Andréia. Pois é, tá. O tempo tá fechado aqui É, e aí a imagem fica escura. Deixa eu ver se eu mas, consigo mas tá dando pra ver. ver tranquilo. É, acho que melhorou um pouco. Mas eu tô te vendo bem, tá tranquilo. E aí, Então, tudo bem? tudo bem, que bom estar de volta. Né? Continuar o nosso assunto. Falar sobre outras coisas também. Você já falou que tem até surpresas hoje, que eu também não sei o que é. Então, o nosso combinado é nessa live
eu falar sobre as minhas experiências, né, com os indígenas, Sim. e que há anos eu pesquiso, né? Na verdade, não é nem pesquisar, eu frequento algumas aldeias Guarani aqui em São Paulo, e em 94 para 95, na passagem do ano, eu fui para o México conhecer os indígenas mexicanos de origem maia, os chamados zapatistas. E de lá para cá, eu não parei mais de pesquisar eles. Eu acredito até que eu seja um pouco especialista, assim, nos zapatistas, porque eu estudei profundamente vários artigos, trabalhei com um amigo meu que faleceu, mexicano, que veio para o Brasil e criou uma ONG aqui para divulgar a cultura indígena mexicana. Aí ele me conheceu, me convidou, eu fiquei 10 anos trabalhando com ele, fazendo traduções, voltei para o México depois, foi bem legal. Então eu quero contar um pouco essa minha experiência. E tudo, muita coisa que eu falo hoje, da inclusão da pessoa com deficiência, eu aprendi com os Guarani e com os zapatistas. Então é essa ponte que eu quero fazer aqui hoje, nessa live, né? E aí, voltando a falar, então, antes de começar, né, fazendo minha audiodescrição, porque essa questão da audiodescrição é muito interessante. Só agora, nesse período de pandemia, que as lives de inclusão começaram a fazer isso. Um grande avanço, né? Porque isso revela muito como que as pessoas com deficiência ainda são invisíveis na nossa sociedade, porque ninguém, não passou pela cabeça de ninguém que algum cego poderia estar nos escutando com curiosidade de saber quem está falando, qual é a fisionomia, né? Deveria ser básico isso, né? No cinema, a audiodescrição já tem algum tempo, e é muito interessante. Para quem já teve essa experiência de assistir um filme com audiodescrição, é muito interessante mesmo. Aí você vê, eu Bom, nunca tinha parado para pensar, para olhar por esse lado, né? E aí, na nossa última live, você comentou, eu até falei hoje para você, quando você conversou sobre isso, eu falei, nossa, é verdade, eu tenho esquecido de fazer. Até porque, às vezes, aqui ao vivo não tem, mas as lives ficam gravadas, eu disponibilizo depois no YouTube, então outras pessoas têm acesso, né? Então é importante ter-se esse hábito mesmo, né? e no meu caso, eu tenho amigos cegos que eu quero divulgar essas duas lives, né? Então, fazendo então a minha audiodescrição, como você mesmo falou, é outra descrição, né? Porque eu fico bem cortado, bem baixinho, né? Penteado para trás, né? Sou magro, branco, né? Tô com uma camiseta branca, né? Com uma camiseta meio azul, uma camisa meio azul e um casaco meio cinza, tá? Tem uma barba que é sempre mal feita, mas dessa vez está um pouquinho melhor. Eu ia cortar aqui do lado, mas me deu preguiça, aí eu não. Então ela fica na bochecha meio mal feita a barba. Tem um óculos pendurado para leitura, né? E acho que é isso, né? Como é uma novidade, a gente não sabe muito como nos descrever, né? Sim, verdade. Mas, enfim, não sei se você teria alguma questão para iniciar, porque antes de entrar na questão indígena, eu gostaria de me aprofundar um pouco no que eu falei na live passada, sobre a inclusão, sobre a questão da diferença da pessoa com deficiência, e também frisando um pouco mais a minha crítica, aprofundando um pouco mais
a minha crítica a esse decreto federal 10.502, que traz de volta as escolas e salas especiais. Eu tive uma boa notícia hoje, que o Rodrigo Maia, lá do Congresso Nacional, está dizendo que semana que vem talvez seja votado na Câmara dos Deputados a queda desse decreto, né? Porque, antes de tudo, ele é inconstitucional, ele vai contra a Lei Brasileira de Inclusão, vai contra a própria Constituição, né? A LDB, ou seja, como não é uma lei, é um decreto, nenhum decreto passa por cima das leis, Sim. inclusive internacionais, que o Brasil é ligado, né? A Declaração de Salamanca. Então, tem várias leis com teor de Constituição que esse decreto não é superior. E vai contra, Mas, né? ou seja, vai contra as leis vigentes. Teria que mudar a lei para esse decreto virar, no caso, lei. Sim. Né? Mas eu queria começar de uma forma diferente, declamando uma poesia que está no meu livro Singularidades Poéticas, né? Então, o nome da poesia, eu estou com um livro aqui do lado, porque às vezes eu esqueço, até minhas próprias poesias, é que eu digo, cada um tem as suas dificuldades, né? Uma dificuldade minha muito forte é a memória. Sim. Mas, enfim, vamos lá. O nome da poesia é A Vida em Sua Multiplicidade. Meu filho tem a síndrome de Down. E daí? Não é problema dele. Quem continuar a enxergar o outro isolado em guetos identitários jamais conseguirá enxergar a ninguém. Continuará jorrando galhos que não se tocam, dormindo em prateleiras fechadas, corpos enlatados. Sequer conseguirá enxergar as diferenças pela fechadura. Eu, de minha parte, prefiro olhar através do vidro, enxergar o outro lado do espelho, o não eu em mim. Consigo, assim, olhar para o Tiago e para todos que, para além dos estigmas, clamam por serem únicos em sua multiplicidade. Né? É essa poesia que eu escrevi numa padaria, né? Eu, Tiago e a Regina, e na frente tinha um espelho. Então, essa cena me instigou a escrever essa poesia, né? Porque é disso que nós estamos falando. Como é que é, afinal de contas, que nós enxergamos o outro, ou visto como diferença, como diferente? Enxergar para Né? além do rótulo, né? Para além das características, né, da pessoa. Eu acho que isso para todo mundo, né? As pessoas com deficiência mais, mas eu acho que é isso, conseguir enxergar a pessoa para além do externo, para além daquilo que são os rótulos, os estigmas, né? Conseguir olhar o outro em sua totalidade, né? Isso, olhar o outro para o que esse outro realmente é. E é muito por isso que eu, né, estou combatendo muito esse decreto. Né? Uma das justificativas de quem defende o decreto eu ouço muito algumas pessoas, inclusive familiares, dizendo o seguinte: olha, como que nós vamos fazer quando chega em sala de aula algum aluno que ou não fala, ou não para de falar, fica gritando, chorando, né, esperneando, não fica parado na cadeira ouvindo.
as explicações do professor. Então, esse aluno não pode estar ali, porque ele está atrapalhando o bom andamento da aula. Tá? E aí eu vou colocar do porquê eu sou contra e acredito que esse aluno, né, também tem o direito de estar nessa sala de aula, contando uma experiência que eu tive, né, que revela bem isso. Para quem me conhece, sabe que eu moro aqui na Serra da Cantareira. E você está me ouvindo? Tô. Deu uma travadinha, mas voltou. E minha voz está indo bem? Agora tá ok. A imagem também. Tinha ficado um pouquinho embaçada, mas agora tá tudo certo. A sua imagem está embaçada, É, mas estou te ouvindo. pra mim aqui tá tudo normal. Vamos ver se volta. A sua deu embaçadinha e voltou. Vamos ver se... Você tá me ouvindo? Eu estou, e você, está me ouvindo? Tá ok. Tô te ouvindo sim. Vamos continuar. Qualquer coisa você me avisa. E você também, qualquer coisa me avisa. Tá, pode deixar. Então, na minha rua aqui tem poucas casas, e uma das casas tem uma família de italianos, que eles sempre fazem festas. E uma vez eles me chamaram a nós, a minha família, nós fomos. Chegando lá, eu notei um quadro muito interessante. Tinha uma mãe, não lembro o nome dela, com seu filho autista, né? E a primeira coisa que eu notei é que não havia interação entre a família e essa mãe com o menino. Perguntei, indaguei lá com as pessoas mais conhecidas minhas, né, na festa, aí eles falaram coisas do tipo, olha, aquela mãe é especial, sofre muito com esse filho, ela faz milagres, né? Daí, quando eu notei, o Tiago, né, o meu filho, estava interagindo com o menino, e aí eu não podia deixar de fazer isso, eu fui conversar com a mãe. Chegou uma hora que esse menino começa a ter aqueles trejeitos, vamos dizer assim, do autista, de muitos autistas, né? As Que é gritar, estereotipias, né? tudo mais, né? Aí a mãe chegou para mim e falou, puxa, se nós estivéssemos em casa, nós temos um cachorro labrador que acalma ele. Por coincidência, eu tinha, na época, né, um cachorro labrador preto. Daí eu convidei ela, falei, olha, eu moro a alguns metros daqui, não quer levar o menino lá para conhecer o meu cachorro? De repente ele se acalma. Ela topou, a gente veio, a Penny, né, a nossa cachorra estava no canil, né? No início, não soltamos a Penny, porque labrador é muito brincalhão, e a criança era muito pequena e pular em cima podia até machucar. Mas o menino foi interagindo com a Penny, chegou uma hora que nós soltamos a Penny, eles começaram a interagir, foi muito interessante. E aí teve uma hora que, espontaneamente, eu ofereci minha mão para essa criança. E, para surpresa da própria mãe, a criança pegou na minha mão, né? Meio de forma espontânea, até meio sem querer. O que eu fiz ali? Criei um vínculo com essa criança, né? Porque essa criança teria tudo para se comportar como a criança que a pessoa falou que estaria atrapalhando a sala de aula, né? Ou seja, na festa, né, a criança não estava incluída de fato, porque não havia interação. Tem uma diferença que poucas pessoas notam entre inclusão e pertencimento. Inclusão puramente é apenas estar dentro de algum lugar, ser incluído, ser colocado para dentro. Pertencimento não é você se adequar a algo pronto. O sentimento de pertencimento é quando você está interagindo, né? Ou seja, o que eu quero dizer?
que essa criança que supostamente estaria atrapalhando o bom andamento da sala de aula, ela não estaria se sentindo pertencendo àquele ambiente, que com certeza, se o sentimento fosse de pertencimento, ela não estaria gritando, não atrapalharia o bom andamento da sala de aula, né? Isso que Porque, você falou, eu fico pensando muito nessa questão do estigma e do rótulo. Porque se a gente for parar para pensar, né, mais friamente, de maneira geral, os alunos com algum laudo, sem laudo, com alguma deficiência ou sem deficiência, não são iguais, eles não são padronizados, né? Então, tem também aquela criança que não tem nada, que não tem nenhuma deficiência, que não tem nenhuma particularidade, e também fala alto, também grita, também corre pela sala, também. Então é isso, mas se é uma outra criança dentre as ditas normais, parece ser mais aceitável, né? Quando é uma criança que tem algum laudo, que tem uma patologia, que tem uma deficiência, seja lá o nome que se queira dar, isso impacta mais. Ah, tá vendo? É a criança de inclusão, né? Então, eu acho que é isso. A gente falou um pouco sobre isso na outra live também, né? Sobre a importância de olhar a singularidade das pessoas, além dos estigmas, além dos rótulos, olhar para elas na sua totalidade. Porque é isso, né? Crianças fazem bagunça, crianças gritam, crianças correm, a gente sabe, né? Eu não tô generalizando, né? Eu sei que, claro, dependendo da questão que a criança tenha, se for um autismo ou qualquer outra circunstância, em alguns momentos de agitação, ela acaba, né, ficando um pouco mais agitada do que a maioria das crianças, tem uma repercussão diferente, a gente sabe disso. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente olha só para o rótulo que aquela criança tem, né? E fica tratando ela como uma criança de inclusão. Até você falou uma situação hoje para mim, nos bastidores, a respeito da live que eu vou ter com a Regina no domingo, e você contou uma história da Rê, que eu fiquei pensando muito sobre essa história que você contou, sobre as crianças invisibilizadas e que a Rê trouxe, né? Eu não vou entrar muito em detalhes para não estragar o discurso dela do domingo, mas que ela trouxe a visibilidade para essas crianças. Ela mostrou, olha, eles existem, eles também têm capacidades, eles conseguem, né? Então, isso que é muito importante, né? Às vezes a gente, e eu falo até por mim, eu tive pouquíssimas experiências com crianças, seja autista, seja, enfim, com síndrome de Down, pouquíssimas. Mas na vida pessoal, fora da escola, eu confesso que eu às vezes fico um pouco sem saber como agir. Eu fico meio sem saber como me aproximar, se eu estou sendo invasiva, se eu vou, de repente eu vou tentar uma aproximação e eu posso deixar a criança agitada. Ou... Então eu falo isso às vezes, as pessoas, estou dizendo por mim, né? Você fica até com receio porque você não sabe muito bem como conduzir. E eu acho que a forma correta é essa que você falou, a naturalidade. Você foi conduzindo de uma forma natural, você não ficou preocupado como a criança ia reagir ou não. Você interagiu com ela e isso criou um vínculo tranquilo. Então, acho que esse é o segredo, né? É agir com naturalidade. sim, aí, quando eu conto essa história, né, até um dia, uma vez, eu estava num congresso de psicólogos, e aí eu contei essa história, né? E aí o resto da mesa, a mesa em diante, toda hora alguém falava, puxa, vamos voltar ao exemplo do cachorro, né? Porque foi uma forma que eu encontrei um mecanismo de criar vínculos. E muita gente que eu conto essa história fala, olha, numa festa, você sozinho com o menino, é mais fácil. Como fazer isso numa sala de aula com 30 alunos, aquela coisa toda que a gente sabe como que, como que funciona. Né? Eu respondo de uma forma tranquila, né? E aí eu até para finalizar a coisa do decreto, né? Porque muitas pessoas falam, ó, fazer isso que você fez é mais fácil numa sala especial, numa classe especial. Eu falo, bom, então o que está em jogo aí, isso eu coloquei na live passada, é que sociedade nós queremos. Uma Exato. sociedade que separa as pessoas, uma sociedade que ensina as pessoas a conviverem com as diferenças. Isso é óbvio que numa classe de 30 alunos, com um professor sozinho, sala de aula, Deu uma é, voltou.
É óbvio que numa sala de aula tradicional, tem um professor sozinho dando aula para 30 alunos, né? É muito mais difícil criar vínculos. Só que, primeiro, não se cria vínculos apenas com as pessoas com deficiência, com os chamados alunos de inclusão. Uhum. Não se cria vínculo com nenhum aluno, nenhum estudante, né? E essa é a prova que esse modelo de escola, né, é isso que eu coloco na segunda parte do meu e-book, né? Esse modelo de escola que foi criado lá no século XIX já está ultrapassado. Quanto maior a diversidade em sala de aula, mais a necessidade de mudar a escola, de transformar essa escola para Dá todos. conta, né? Deixar de ser uma escola instrucionista que apenas instrui, que apenas passa informação, conteúdo, e se transformar em um outro tipo de escola. Cada vez mais eu tenho aprendido que todos nós, eu, você, todos que estão nos assistindo, os que vão nos assistir, os que vão ver esse áudio, esse vídeo, que nós não ensinamos, isso é importante para vocês, educadores, nós não ensinamos a ninguém. O papel do professor do futuro é motivar os alunos a desenvolver o seu próprio processo de aprendizagem. Sim. Né? Ou seja, nós só ensinamos aquilo que tem significado para o outro. Fora isso, nós não estamos ensinando, estamos passando informação, o conteúdo. Alguns vão decorar, outros não vão ter mais dificuldade para decorar, né? Mas isso não é aprendizagem. Né? O que é ensinar? O professor passa a informação e vai ver se o aluno aprendeu ou não na prova. O José Pacheco, né, o educador português, que nos instigou a criar o movimento pela educação democrática, Românticos Conspiradores, que, por sinal, sexta, sábado e domingo, né, vai ter o 10º Encontro Nacional dos Românticos Conspiradores, né, e o Pacheco fala muito isso, ele fala da prova. Ele pergunta para todos os educadores que falam com ele, eu também pergunto isso, para os professores. Quando os professores vão aplicar uma prova, eles já sabem aquele aluno que vai passar de ano e aquele que não vai passar de ano. Né? E isso se ele estiver acompanhando o desenvolvimento de cada um. Daí o Pacheco fala, se eu já sei que o aluno vai passar de ano, para que aplicar a prova? Agora, se eu já sei que ele não vai passar de ano, não vai ter nota, o que a prova vai dizer? Vai criar? Vai criar rótulos do fracassado, do repetente. Então, em vez de aplicar a prova, né, vamos ensinar, motivar a esse aluno a aprender, em vez de criar rótulos. Sim. Isso que você está Então, falando, Guga, eu hoje estava vendo um vídeo e era o professor Gabriel Junqueira, não sei se você conhece, eu conheci ele há pouco tempo, ele é do Rio Grande do Sul, acho. E ele estava falando algumas coisas, a live estava falando sobre a educação no pós-pandemia, né? E eu estou fazendo um paralelo aqui na minha cabeça com isso que você está falando, porque ele estava falando muito sobre a preocupação de algumas famílias e de alguns educadores com o conteúdo. Ai, mas a criança em casa, ela não está, né, tendo o mesmo aproveitamento que na escola, ela não está aprendendo o conteúdo, a criança vai atrasar para aprender a ler, a criança vai atrasar para aprender a escrever. E ele estava falando assim, mas essa preocupação não é tão relevante. Eu acho mais importante a gente se preocupar como tem sido esse momento para essas crianças, trabalhar outras questões do que o conteúdo em si. O conteúdo em si é fácil se recuperar. A criança não vai ficar sem ler o resto da vida. Em algum momento ela vai aprender a ler, em algum momento ela vai aprender a escrever. E aí eu tô fazendo esse paralelo com isso que você está falando, né? A nossa educação é muito conteudista. Então eu acho que fica essa coisa maçante.
onde não abrange a todos, porque primeiro, né, a gente sabe que uns têm mais interesse por artes, o outro por matemática, o outro por história. E aí o que acontece? Eu sei, né? Eu na verdade não consigo. Se me falassem agora, então tá, então estrutura para mim. Me dê uma ideia de como deveria ser essa escola. Eu também não sei. Eu tenho idealizações, eu tenho coisas que eu penso na minha cabeça, mas não sei muito bem como estruturar dentro dessa rotina que precisa. Mas eu acho que uma coisa puxa a outra. Então, essa coisa é muito conteudista, porque aí a criança tem que aprender, porque aí vai ter o Enem, porque vai ter o vestibular, por quê. E aí passa-se sem se desenvolver o que de fato é necessário, que são as chamadas competências socioemocionais, é aprender a se regular, é aprender a se conhecer, é aprender a conhecer o outro, a respeitar o seu espaço e o outro. E eu acho que esses aprendizados, e pode ser que as pessoas me condenem do tipo, não, mas o aprendizado conteudista é importante. Concordo, né? É importante aprender matemática para a gente conseguir lidar no dia a dia com as nossas contas, é importante aprender o português para se comunicar. Não estou dizendo que os conteúdos não são importantes, mas eu quero dizer que o excesso deles é. Então é muito conteúdo, joga, 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 mas o que de fato é absorvido? Então, eu estava fazendo esse paralelo na minha cabeça que às vezes seria muito mais importante, muito mais significativo, menos conteúdo, mas com mais qualidade, com mais aprendizados para a vida, do que tanto conteúdo, que é o que você falou. Eu vou decorar essa semana, mas na semana que vem, quando o professor passar a nova matéria, eu vou esquecer, porque eu não aprendi, eu só decorei. E aí é o que você falou, não é aprendizado. Aprendizado é quando você leva para a vida, é quando você leva com você. Não é aquilo que você aprende por uns minutos, né? É igual às aulas, agora é matemática, aí a criança tá ali na matemática, acabou 50 minutos, sai matemática, chega a biologia, aí a criança tá ali com o cérebro ainda borbulhando da matemática, mas ela tem que ir para biologia. É muito difícil, né? Voltando a falar do Pacheco, ele sempre pergunta: quem é que falou que cada aula tem que ter 50 minutos? Por que 50 minutos? Ninguém consegue explicar, não sei se você explicaria, por que dos 50 minutos. Também não sei. E assim, e assim, é como se a mente funcionasse dessa forma: 50 minutos aprendendo matemática, depois vira o botãozinho, mais 50 minutos aprendendo português, e assim vai. Né? Eu Encaixas, não vou né? falar, não vou falar aqui desse conteudismo, mas com a língua portuguesa, por exemplo, a minha própria experiência na oficina de escrita. Como é que se ensina português na escola? É gramática, concordância, objeto direto, crase, é isso, aquilo, outro. Agora, vocês aprenderam tudo isso? Então, vamos escrever. É. Depois que vocês aprenderam tudo isso, vamos escrever aquilo que vocês têm interesse. É o contrário. Contrário. É justamente o contrário. Você começa pelo interesse da pessoa, essa pessoa começa a escrever, e ela vai estar aprendendo no processo de escrita. E aí, como tem muito poeta que eu conheço, por exemplo, que não sabe se o que está escrevendo tem qual é a concordância, se é objeto direto, se é oblíquo, o que, que é. Mas sabe que está escrevendo corretamente. E mesmo se não tiver, né, você aprende errando. Isso que você Né? falou fica sem sentido. A criança, ela não, como você falou, ela não sabe escrever. Aí ela vai aprender a crase, ela vai aprender as regras, mas fica muito abstrato, né? Mas para que eu vou usar? Como que eu vou usar? E a live que eu fiz com a minha amiga Carol Barbano lá sobre educação, filosofia Montessori, que ela trabalha numa escola montessoriana, ela falou muito sobre isso, o quanto a visão Montessori tem essa delicadeza com a alfabetização. Então a criança ela não vai aprender todos de forma igual. Então ela falou, às vezes, nesses ensinos, né, tradicionais, onde a criança vai aprender primeiro palavra com letra A, depois com a letra B, depois com a letra C. Só que a mãe da criança chama Suzana. E ela quer aprender a escrever o nome Suzana da mãe. Só que eu ainda estou na letra B. Eu vou falar para a criança, não, a gente ainda não está no S, você espera. Poxa, eu podo totalmente o interesse dela.
Talvez se ela for para essa palavra, que é o que acontece lá em Montessori, ela vai escrever a palavra de interesse dela, ela vai aprender muito mais rápido do que se ela vier nessa sequência totalmente sem sentido para ela, que não faz parte da rotina, que ela não tem nenhum envolvimento, né? Então, é isso. Eu penso que esse seria uma das estratégias, assim, essa seria uma das estratégias. Partir do interesse dos alunos, do que eles gostam, do que eles têm mais predisposição, do que cativa, porque senão vai tendo cada vez É, menos interesse, né? que tem significado, né? E essa é uma questão fundamental. Então, o que está em jogo nesse decreto, só para finalizar essa parte, é isso, né? É muito mais fácil, muito mais cômodo, né? Você permanecer com a ideia de não lutar por uma escola verdadeiramente inclusiva e democrática e manter separadas as pessoas, inclusive e criando essas salas especiais. Porque, assim, nós estamos acostumados, cultural, inclusive, a achar que o problema está na chamada anormalidade. Ô, Guga, acho que desconectou alguma coisa aí. Seu som ficou bem baixinho. Tá bem baixinho. Não sei se desconectou alguma coisa. Eu saí um pouco. Deixa eu fazer assim, eu vou tirar e vou te chamar de novo para ver se volta o som, tá bom? Vou te chamar de novo. Pronto, deixa eu ver se eu consigo chamar ele aqui de novo. Pessoal, se vocês tiverem pergunta, algum questionamento, alguma coisa, vai colocando aqui. Eu vi que tinha alguma coisa, mas eu não consegui ler. Deixa eu tentar voltar aqui. Gostaria de perguntar sobre esse movimento Educação para Todos. Pode nos contar um pouco sobre? Tá, pode deixar, vou perguntar para ele. Oi, Guga. Voltou? Voltou. Tá normal agora. Deixa eu só, antes de você continuar, tem uma pergunta aqui que eu acabei passando, da Jaque Lopes. Gostaria de perguntar sobre esse movimento Educação para Todos. Pode nos contar um pouco sobre? Então, esse movimento, eu e uma menina, a Karina, mãe de um rapaz com uma criança, tem 9 anos, né, com a síndrome de Down, nós criamos esse movimento para, no início, para combater, né, para o decreto. Mas também foi muito além disso, é um movimento que foi criado justamente para mostrar isso que eu estou falando agora, né? Que não basta lutar pela inclusão da pessoa com deficiência nessa escola tradicional, que essa escola tem que ser transformada para todos, né? Tudo isso que eu estou falando agora é o mote desse movimento Educação para Todos. Vai muito Tá? além da inclusão em si, né? É uma mudança geral, Na né? escola, na própria sociedade, é uma mudança do olhar, Sim. né? E é justamente isso que eu estou falando agora. É cultural, inclusive, nós pensarmos que o problema está na chamada anormalidade, no diferente, né? Quando eu penso no anormal, no diferente, eu estou comparando com algum modelo de igualdade, algum modelo de normalidade, né? Ou seja, eu estou comparando as pessoas a um modelo fictício de normalidade, porque essa normalidade não existe. E todo o conceito de deficiência, de anormalidade, foi criado a partir desse conceito fictício de normalidade. Então, na prática, o problema está
nesse conceito fictício de normalidade. Oi, Não Tiago, existe. Esse é meu filhão, né? tudo Ou bem? seja, ou seja, se eu desconstruo esse conceito fictício do que é normalidade, automaticamente eu estou desconstruindo um conceito de deficiência. É, E a é com própria Jaque isso, colocou um comentário aqui, né? Ela escreveu assim: a sonhada escola democrática, que não precisa incluir, pois não exclui ninguém. Então é bem isso que você está falando, né? Se o sistema de ensino fosse diferente, se fosse de uma forma diferente, não precisaria nem se falar em inclusão, porque já seria automático todos estarem envolvidos e pertencendo a esse espaço, né? sim, falar em inclusão só tem sentido num contexto excludente. Inclusive, é, E aí eu trago muito o Paulo Freire, quando ele fala que ele criticou muito o termo inclusão, né? Tem até uma fala dele que diz o seguinte, que parece que são alguns extraterrestres que estão sendo incluídos em algo pronto. Ele fala que não. Todos nós, seja quem formos, já estamos incluídos numa sociedade, numa escola. Estamos dentro. É essa sociedade, é essa escola que exclui. Então, o que tem que verdade. mudar não é a pessoa que está querendo ser incluída. O que tem que mudar é essa sociedade, essa escola que está excluindo. Sim, Né? verdade. E aí você está falando isso, eu lembrei um pouco do que a gente conversou ontem sobre fazendo um link com essa questão, né, da diversidade, do quanto a gente cria rótulos e isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado. Você falando um pouco da questão indígena, né? Onde você disse que aprendeu um pouco até a aprofundar o seu olhar para essas questões com os abatistas lá do México, que você disse que se tem alguém assim que tem essa questão dessa inclusão, são eles, né? Até fazendo esse paralelo que eu lembrei que você falou para mim ontem. Então, justamente agora eu ia fazer mesmo essa ponte. Chegou na hora de fazer a ponte com essa culturas, né? Indígenas, né? É, eu trabalhei um tempo como freelancer numa revista que chama Incluir, né? Daí, a editora chegou para mim e falou: Guga, faz uma reportagem sobre a visão dos índios sobre a deficiência. Eu olhei para ela assim e perguntei: quantos anos você me dá para fazer essa reportagem? Ela, como assim? Porque, olha, só no Brasil tem muito mais de 100 nações indígenas, cada nação com uma cultura diferente. É a velha ideia de achar que índio é tudo igual. Tudo igual, exatamente. É a mesma questão da síndrome de Down, por exemplo. Todo mundo acredita que todas as pessoas com síndrome de Down são iguais. Não existe nenhuma igual à outra. Né? Então, daí eu perguntei, eu posso fazer uma reportagem sobre uma dessas mais de 100 nações indígenas? Posso escolher? Ah, pode, lógico, né? Ficou meio sem graça, tal, e falou, pode, pode. Aí faz tempo, bem antes do Tiago nascer, que eu já pesquisava, visitava muito aldeias Guarani, né? Daí eu fiz uma reportagem sobre a visão dos Guaranis sobre a deficiência. E foi muito interessante, porque quando eu estava lá na aldeia do Jaraguá, né, conversando com os educadores guaranis, no começo eles tiveram muita dificuldade de entender por que eu estava falando, perguntando apenas sobre um tipo de pessoa, de criança, e não sobre as crianças de uma forma
geral. Eles foram entender o que eu estava perguntando apenas quando eles se colocaram na minha lógica. Daí eles começaram a conseguir responder as minhas questões. Por quê? Só resumindo, para os Guarani, né, não importa como a pessoa nasceu, em qual condição que ela nasceu. O que importa para eles é que cada ser humano, cada Guarani, cada ser humano tem o seu caminho, que é único e insubstituível. Então, para eles, não existe essa história de todos chegarem no mesmo lugar. O que a nossa sociedade exige? A escola, por exemplo. Que todos cheguem no mesmo lugar. Aprendam a mesma coisa, do mesmo jeito. Para eles, no mesmo tempo, e dê a mesma resposta num tempo idêntico. Para eles, isso não existe. Né? Cada ser humano tem o seu caminho, tem o seu Deus. Né? Então, é muito curioso, porque antes de fazer essa reportagem, eu olhei no Google, né? E perguntei, indígena, deficiência, só o que vem é que algumas nações ainda cometem um infanticídio. Parece que são todos os índios, todas as nações cometem infanticídio, sendo que dessas 120, 130 mais ou menos nações indígenas, uma minoria ainda comete o infanticídio. Muitas nunca cometeram infanticídio. Essas aldeias, essas nações que cometem infanticídio, é por dois motivos. É cultural também, né? Uma delas é que eles acreditam, né? Aí é voltar para a Idade Média, né? Vamos falar, colocar os pontos nos is, e criança que nasceu com alguma deficiência, nasceu com um pecado, alguma coisa assim. Mas a maioria, eles dizem o seguinte, olha, nós temos muito contato com a natureza, e sobreviver na natureza é difícil, por isso muitos não suportam. Mas isso é uma minoria, né? Para os Guarani, eu conheci uma nação, uma aldeia Guarani lá em Belém, no Pará, né? E o cacique me diz o seguinte, olha, quando vem alguma criança com deficiência na aldeia, é o Deus Nhanderu colocando em prova essa família, porque se ela tratar mal essa pessoa, esse filho, essa maldade vai voltar para a família. É um teste. Foi bem interessante isso. E para eles, né? Pensa nessa escola, que eu falei lá, nesse exemplo de escola, que chega o menino gritando, atrapalhando o bom andamento. Para eles isso não existe. Porque se algum membro da aldeia tem algum problema, a questão, a problemática, não é apenas da família, é da comunidade. Eu conheci um menino com síndrome de Down no Jaraguá, e é muito impressionante o vínculo deles e como a comunidade trata esse menino. Isso que é legal, né? Esse conceito de fato, de comunidade mesmo, né? Onde todos por todos, assim, né? Pois é, tudo que a gente está lutando, né? O Pacheco em companhia, falando de novo deles, então nós estamos numa briga aí para passar do modelo do instrucionismo. O Pacheco fala que é o vírus da instrução, né? Para o modelo da comunidade e aprendizagem. Porque nós aprendemos na comunidade, criando vínculos, né? Ou seja, para os Guarani, isso que nós estamos almejando, para eles já é natural. Aí vem a pergunta, né? Quem é selvagem aí, né? Eles ou nós, né? Verdade. Né? E só fazer um comentário, né, do que você falou sobre os indígenas, e voltando um pouco quando a gente fala, né, das crianças com deficiência, das pessoas com deficiência de maneira geral, né? O como a gente coloca tudo em caixas, né? Então, os deficientes vão pôr tudo numa caixa e desconsidera
que um é diferente do outro, que cada um tem a sua singularidade, que cada um tem as suas particularidades. A gente faz um bloco, né? Crianças de inclusão e põe tudo lá dentro, desconsiderando. E com os indígenas é a mesma coisa, né? Indígenas, põe tudo num bloco e tá aqui a caixa de indígenas. E desconsidera que dentro desse universo existem muitos universos, muitas tradições, muitas culturas, muitos costumes, né? E aí vem aquela coisa dos estereótipos que o Daniel Munduruku fala bastante, né? Falou em indígena, o que você pensa? Pelado, que caça, que mora na floresta. Se uma pessoa se declara como indígena, morando na cidade, tendo um celular, né, um iPhone, ela não. Então você não é, né? Então isso é uma coisa da gente pensar na nossa sociedade, eu acho que como um todo, né? O quanto a gente coloca as pessoas em caixas, em blocos, né? E desconsidera que cada um é cada um, independente desses rótulos todos aí. Pois é. E com tudo isso, né, não sei como é que está nosso tempo, mas eu Eu acho preciso que a gente falar. tem 7 minutos. Então, eu preciso falar dessa viagem que eu fiz para o México em 94, 3 anos, né, antes do nascimento do Tiago, né? Então, eu vou já fechando essa nossa live, eu vou tomar a liberdade de ler, né, um trecho, né, dos zapatistas, dos próprios zapatistas, né, que eu chamo de mito de origem dos indígenas mexicanos de origem maia. É um texto muito bonito, que se eu for falar, vai perder muito, eu resolvi ler, e com isso, inclusive, a gente vai fechando essa live. O texto é o seguinte: contaram os mais velhos dos velhos que povoaram estas terras, que os deuses maiores, os que nasceram o mundo, não pensavam da mesma forma. Cada um tinha o seu próprio pensamento, e entre eles se respeitavam e escutavam. Dizem os mais velhos dos mais velhos que por isso o mundo saiu com muitas cores e formas. E então, os deuses ficaram calados porque perceberam que quando cada um dizia os outros, estava falando de outros diferentes. Assim, o primeiro acordo realizado pelos deuses primeiros foi reconhecer a diferença e aceitar a existência do outro. Depois, todos se calaram e cada um falou de sua diferença. E cada outro dos deuses que escutava percebeu que, escutando e conhecendo as diferenças do outro, mais e melhor conhecia a si mesmo no que tinha de diferente. Então, todos ficaram muito contentes e começaram a dançar e a cantar. E fizeram um acordo de que é bom que haja outros que sejam diferentes. E é preciso escutá-los para conhecer a si mesmo. Né? Não sei se deu para entender, mas é uma ideia fantástica de que, para me conhecer a mim mesmo, eu tenho que reconhecer e aceitar a existência do outro, que o outro é Nossa, isso tem diferente de tudo a mim. ver com o decreto que você falou, né? O quanto é importante a gente permitir que todos estejam no mesmo espaço, né? Porque um aprende com o outro, né? E então, você imagina, em 94 para 95, eu estava lá, na passagem do ano, eu estava na Selva Lacandona com os zapatistas, voltei, né, já em 95, 2 anos depois, nasce o Tiago. Tiago. Então, você veja que isso me ensinou muito a visão deles de mundo, o olhar deles sobre o outro, sobre o diferente. Né? Em nenhum momento eles falam que o outro diferente tem que se adequar a meu modo de ser. Ou seja, né,
o que nós consideramos como inferiores, como selvagens, tem muito a nos ensinar, né? Daí eu trago uma frase que eu gosto muito, que é a do Boaventura de Souza Santos, um sociólogo português, que nós temos Livro, né? que nós temos que lutar pela igualdade quando a diferença nos inferioriza. E temos que lutar pela diferença quando a igualdade nos descaracteriza. Né? Essa é a grande questão. Quando se fala todos somos iguais, essa frase solta é muito perigosa. Né? E que, habitualmente, no âmbito político, a esquerda que traz, o que eles estão querendo dizer? Que todos temos direitos iguais. Direitos, né? E temos que ter oportunidades iguais, mas somos todos diferentes, ninguém é igual a ninguém. A questão é que esse conceito de diferença foi muito... que ficou muito colado na gente, é a visão de que o diferente é inferior a nós, os iguais. Os iguais, né? E no âmbito da política, essa ideia de que o diferente, a pessoa com deficiência, é inferior geneticamente falando, o tal do determinismo genético. Então, essa visão diz o seguinte: como que todas as pessoas têm que ter direitos iguais se elas são geneticamente inferiores? Isso é muito sério, porque isso abre as total portas para a xenofobia, para o racismo, que você trabalha tanto, para o capacitismo, que é a crença que as pessoas com deficiência são incapazes de pensar por si mesmas. Ou seja, essa visão negativa de diferença, né, que é o diferente que tem que se adequar ao modelo, ao modelo tradicional de escola, é muito perigoso. E esse decreto está pautado nisso. Né? O decreto dá margem para as escolas dizerem: olha, não posso fazer a matrícula do seu filho porque ele não está preparado para acompanhar o ritmo frenético das aulas É lógico que esse termo ritmo frenético é eu que estou falando, né? Eles não vão falar isso. Não estão preparados para acompanhar o bom né? da aula. Bom, eu acho que é por aí, né? No seu tempo, eu queria, já que eu abri com uma poesia... Tranquilo, pode ir. Não vai encerrar, não. Agora eu mudei lá uma configuração, ele não vai derrubar a gente, não. Pode encerrar com calma. Então, não sei se teria algumas colocações que você faria, mas eu queria encerrar essa nova... Já que eu comecei com uma poesia, eu queria encerrar com uma outra poesia de minha autoria, que ainda não publicada, sobre os Guarani. Né? A poesia se chama Yanderu. Então, a poesia é assim: Yanderu, Yanderu, Deus da terra sem males, lugar sagrado dos Guarani. Yanderu, Yanderu, pede proteção. Não deixem a terra falir. Deixem a terra na terra, com os pés no chão. Yanderu, Yanderu, Deus da terra sem males, lugar sagrado dos Guarani. Vamos libertar a terra da avareza e da corrupção dos que querem ser donos de sua riqueza. Yanderu, Yanderu, Deus da terra sem males, lugar sagrado dos Guarani, que mantém viva nossa alma. O canto da preservação quer manter viva a tradição Guarani, força vital para os povos da floresta. Para o Deus Guarani, não há diferença entre as diferenças. Em sintonia com o mantra Guarani, vamos cantar e dançar,
saudando a alegria da vida, onde ninguém é melhor que ninguém. Deixem nossos rios e águas em paz. O povo guarani busca a essência do existir. Pensa, o Brasil profundo nos mantém alertas contra as algemas da destruição. A morte de nossos irmãos atinge nosso coração, não a dizimação e a derramação do sangue indígena. Yanderu, Yanderu, Deus da terra sem males, lugar sagrado dos Guarani. Né? Não sei se deu para entender, mas é bem isso a ideia. Muita gente pergunta, tem a aldeia aqui em São Paulo, né, do Jaraguá, que é um local super insalubre, não tem rede de esgoto, né? E a turma pergunta, mas por que eles querem continuar nessa terra? Porque essa terra, um dia foi deles, e tem um mito que os guaranis são nômades. Não, eles têm aldeias fixas, só que eles ficam caminhando de aldeia para aldeia na busca do que eles chamam de terra sem males, que é a terra onde ninguém é melhor do que ninguém. Então, a terra, para eles, esse lugar do Jaraguá, historicamente, é um caminho que eles sempre fizeram. Por isso, não importa como está a terra, importa que aquele local, para eles, é sagrado. Deixa eu pegar uma coisa aqui para mostrar, peraí, só um minutinho. Você falou dessa poesia, e aí eu lembrei desse livro aqui. Eu não sei se você conhece. Opa, tem que pôr o famoso óculos. Não. Não? Esse livro é da Magda Pucci, da Berenice de Almeida. E eu lembrei porque o Yanderu tem uma... Esse livro, basicamente, ele fala... O nome do livro é Cantos da Floresta, né? Então, é um aprofundamento mesmo na cultura indígena, conhecendo os vários povos. E aí, se alguém tiver interesse, esse livro ele tem no Google. Se a gente jogar no Google Cantos da Floresta, ele tem os áudios gravados de várias cantigas. E aí eu lembrei dessa palavra Yanderu. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Na hora que você começou, eu lembrei. Deixa eu ver se eu acho. É um livro bem grande, não sei se eu vou conseguir achar agora, mas eu queria tanto mostrar. Aqui. Acho que encontrei, peraí. Achei. Então, tá bom. Beleza. Eu achei as cantigas, mas eu não tô achando essa, que são várias. Mas pode continuar, Guga. Só queria falar pro pessoal, se alguém tiver curiosidade, joga lá no Google, Cantos da Floresta. No livro vem um CD também. E na internet tem. Eu não poderia deixar de fechar essa live, porque enquanto nós conversávamos aqui, o Tiago estava escrevendo e acabou de me mostrar, de colocar na minha mão, uma pequena poesia que ele fez, que é assim: amor na poesia, alegria, samba e paz.
Foi uma pequena coisa que veio na mente dele quando ele estava conversando sobre essas questões todas, tá? É. Aí, eu queria ir fechando, então, porque muita gente pergunta por que que os Guarani hoje têm uma escola dos mesmos moldes que a nossa. Uma sala de aula fechada, né? Porque, para os Guarani, né, a escola, eles nunca tiveram esse tipo de escola. A escola, para eles, é a vida, Uhum. é o dia a dia. Né? Você trabalha muito com as crianças, e nós aqui, na nossa sociedade, quando está tendo uma conversa entre adultos, né? O que, que eu poderia falar para o Tiago? Tiago, não me atrapalhe agora, não mostra isso para mim, não aparece na tela, porque nós estamos conversando entre adultos. Para os Guarani, você vai no encontro com eles, né, entre adultos, as crianças estão ali sorrindo, gritando, passando na frente, né? É uma outra lógica do que é, né, a cultura da infância. Nossa, eu Não acho há que se eu separação. tivesse que pensar uma frase para essa conversa de hoje, ia ser aquilo que você falou no início. Quem é mesmo o selvagem, né? Quem são os selvagens, né? Pois é, né? Então não dá para classificar, não dá para hierarquizar, né? É óbvio, tem muitas aldeias, como eu falei no começo, que ainda cometem infanticídio, apesar de que eu tenho recebido de uns tempos para cá algumas informações, algumas notícias, de que famílias, né, acabam até fugindo dessas aldeias, né, para proteger seus filhos. E muitos caciques estão bancando a mudança, estão evitando que seja cometido o infanticídio. Então, isso é só uma prova que não existe hierarquia igual, diferente, civilizado, selvagem, né? O que existe são seres humanos, cada um com seus defeitos, né? Tanto é que nas nações indígenas existe essa diferenciação toda, né? Tem os Guarani, os Zapatistas, que estão anos-luz na frente, né? Nós estamos nesse momento de eleição, e os Zapatistas têm uma frase que é tão óbvia, né? Deveria ser tão óbvio que todo governante deve mandar obedecendo. Por que ele deve mandar? Porque é o governante que vai criar as leis, projetos de leis, vai votar, mas eles devem criar essas leis a partir dos interesses daqueles que os elegeram. Sim. Ou seja, todo governante deve obedecer àqueles que os elegeram. Então, essa frase, todo governante deveria mandar obedecendo. Né? E o dito principal líder dos zapatistas, que era o subcomandante Marcos, né? Por que subcomandante? Porque eles falam que comandante é o povo. É o povo, e lá tudo se resolve por assembleia, né? Justamente o que nós defendemos aqui nas escolas democráticas, Sim. que haja assembleia. Né? O Tiago e a Joyce, né? Eu não sei se eu comentei isso na live passada, estudaram numa escola Politeia, né? Escola Democrática Politeia, e lá é tudo voltado para projetos a partir dos interesses dos alunos, né? Dos estudantes, né? Não são disciplinas, são áreas do conhecimento, agora que os governos estão começando a usar esse termo, né? Área do conhecimento e não disciplina, e lá tem assembleia. Até o que eles vão estudar é decidido por assembleia, junto com os professores, os educadores.
Aí uma vez eu perguntei, ué, como é que é o Tiago nessas assembleias? Porque a gente tem a visão de assembleia que vence aquele que tem mais retórica, só pensar nos sindicatos, naquela coisa toda. Aí o Ivan, que é um dos educadores da Politeia, me disse o seguinte, teve uma vez que eles estavam decidindo que filme iriam assistir, né? O Tiago deu um exemplo de um filme, não lembro qual agora, né? E, na hora, todo mundo chegou e falou, ah, Tiago, esse filme não tem nada a ver com o que nós estamos debatendo. Tiago insistiu. Até que o Oswaldo, que era o professor de química nessa escola, lembrou do conteúdo desse filme, falou, gente, o filme que o Tiago está falando tem sim tudo a ver com o que está sendo debatido. Ou seja, não tem hierarquia aí, né? Foi a forma que ele encontrou, né? Ele pode ficar numa reunião, a pessoa pode ficar numa reunião inteira de assembleia calado, mas o importante é a interação, é a participação, né? E com os zapatistas é assim, né? Quando eu estive lá, eu participei de uma reunião entre eles, e no começo você pensa, puxa, isso não vai dar certo, porque parece que está todo mundo falando ao mesmo tempo. Daí, algum indígena, alguma pessoa, sem hierarquia nenhuma, né? Mas foi aquela pessoa que conseguiu captar tudo que estava sendo falado e chega e fala, gente, está sendo discutido isso, isso, isso. Vamos resolver seguir esse caminho? Ou seja, essa pessoa se transforma, naquele momento, naquele contexto, no líder, porque ela foi a pessoa que, naquele momento, conseguiu captar todos os pensamentos, todas as diferenças, né? Onde todos têm voz, né? Todos têm voz. É isso que é importante, Então, né? um cargo, né, de líder, para eles, nunca é vitalício, porque tem sempre um outro que vai chegando, né, e a coisa muda de acordo com o contexto, né, então eles têm uma outra frase que é muito interessante, que é o mundo que os zapatistas querem é um mundo onde cabem todas as cores, todas as formas, todas as linguagens. Né? E eles têm um outro texto que chama Espelho, que eles falam o seguinte, né? Por que espelho? Porque nesse texto está dizendo que nós, os zapatistas, não queremos fazer com os mestiços, né? E com os brancos, aquilo que eles fizeram com a gente. Ou seja, eles não querem tomar o poder e passarem a ser o modelo ideal a ser seguido. Eles querem uma sociedade em que todas as diferenças sejam ouvidas e escutadas, né? Respeitadas, né, acima de tudo. E aí é muito raro isso em movimentos sociais, políticos de esquerda, né? Mas tem um texto dos zapatistas também, dos comunicados zapatistas, que eles citam LGBT, citam as pessoas com deficiência, né, como fazendo parte desse rol, né, do que é ser diferente. Eu acho Né? que, para a gente ir encerrando, eu acho que de tudo que a gente conversou hoje, de tudo que você trouxe, eu acho que fica ainda mais nítido essa coisa da importância de você conhecer o outro, que a gente falou lá no começo, né? De enxergar o outro para além. Porque muitas vezes a gente fica muito nesse nosso mundo, né? Do que é certo, do que é errado. E olha quanto aprendizado
a gente teve com essas pessoas que você mencionou hoje, o Guarani, os abatistas, enfim. Então, quantos aprendizados, quantas reflexões. Então, essa é a importância, eu acho que, reforçando aquilo que a gente falou no começo, de olhar para o outro para além, porque sempre a gente tem algo para aprender, sempre tem algo para trocar com o outro. E eu acho que é um pouco isso assim que eu sempre trago aqui, né? E eu vou dizer novamente, a importância dessas trocas e o quanto a gente aprende e a gente evolui nesse processo, né? Então, às vezes, voltando um pouquinho para a ideia dos rótulos, né? A gente pensa, mas eu vou. O que que o indígena tem para me ensinar? Eles são atrasados. E olha quantos ensinamentos, né? Você trouxe hoje para a gente dessas pessoas ditas atrasadas, dessas pessoas ditas selvagens, né? Então, eu acho que se tivesse que pensar assim, né? Um fechamento seria isso, a importância de olhar para o outro e sugar todos os aprendizados, porque todo mundo tem alguma coisa para ensinar para gente. E isso vai muito além de apenas. A gente ouve muita frase, vamos tolerar o outro. Essa frase é muito perigosa, porque eu posso tolerar o outro, né? Mas dizer o seguinte: olha, eu te tolero, mas você continua no seu espaço, eu continuo no meu, eu te aceito, te respeito, te tolero. Mas não há interação. Então, É verdade. começa pelo respeito, tem que haver tolerância, é óbvio, mas temos que acreditar também na potencialidade criativa do outro, não apenas Exato, tolerá-lo e aprender com eles, como você está falando, né? Interagir. E exato. essa é a escola do futuro, a escola em que as pessoas, os alunos, os estudantes interagem entre si, com os professores, né? Com o faxineiro da escola, com o servente, né? Que eles também são educadores, né? É Exatamente. sair dessa prisão, que é as quatro paredes, a sala de aula, o professor sozinho, sem nenhum apoio, né? Tendo que supostamente ensinar a 30, 40 estudantes. Então, essa escola, né, temos que combater. E já existem muitas experiências de escolas inovadoras, ricas, ainda invisíveis para a grande maioria dos educadores, dos professores. É. É isso, eu queria agradecer muito essa dupla oportunidade, né, que você me deu. Foi muito Teremos rica a uma nossa. terceira, se Deus quiser. O pessoal gosta bastante. A Andrea estava pedindo aqui para não acabar, para conversar mais. Eu acho que essas conversas são sempre muito importantes, né, para a gente refletir o mundo que a gente está e o mundo que a gente quer. E, e a importância do outro nisso tudo, né? Então eu acho que é sempre levar essa reflexão, né? De olhar para o outro, que é o que você falou lá da sua poesia do espelho. Olhar para o outro além do superficial, né? Sempre tem coisas para serem absorvidas aí. Eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado, por ter trazido tanta coisa legal. E fica à vontade para se despedir, para deixar alguma frase final, uma poesia, o que você quiser. Não, eu queria agradecer muito e dizer que é isso mesmo, né? O outro é o não eu em mim. Eu nunca devo olhar por outro a partir das minhas ideias, né? O outro é o não eu em mim. E queria convidar a todos que estão aí nos assistindo ainda, que sexta-feira agora começa, né, o 10º encontro nacional da Rede pela Educação Democrática, todos a diferença, ó, eles vão me bater lá. Românticos Conspiradores. E no sábado eu estarei com a Karina, que é uma das fundadoras, a que fundou comigo o Movimento Educação para Todos. Nós estaremos apresentando o Educação para Todos para os românticos conspiradores e para a sociedade de uma forma geral. Então, Vai ser isso. pela Muito. sua página, né?
É pelo... essa live que eu vou participar, eu e a Karina, é pelo Instagram. Pelo Instagram, A mas sessão vai ser pelo seu mesmo? Todos na diferença ou vai ser por outro? pela página do Instagram dos Românticos Conspiradores. Tá, tá. Se você tiver E o as, convitinho, depois você passa e eu compartilho aqui na página também. e as outras lives vão ser pelo Facebook. Começa Perfeito. na sexta, vai até domingo, e vai ter mais 2 finais de semana ainda. Então é isso, fica o convite, e de novo, agradeço muito a oportunidade, espero que tenha tido significado para tudo que eu falei, Com que essa certeza teve. é sim uma preocupação minha, né, de criar significado mesmo, não ficar no que o Pacheco chama de ensinagem. Né? A minha ideia não foi ensinar ninguém, é colocar uma experiência minha Exato. e para aqueles que essa experiência teve significado, tocar essa experiência para frente do jeito da pessoa. Então, tudo que eu falei não é mais meu, é da pessoa que ouviu, teve um significado, É verdade. ela vai reconstruir e multiplicar essas ideias, que esse que é o ponto. Então, eu queria te parabenizar por essas lives, porque é isso, elas estando gravadas, elas vão estar aí para todos sempre. E a ideia é isso, é multiplicar conhecimento. Né? Exato. Nós não podemos segurar o que nós sabemos para nós. Temos que multiplicar, esse saber não é nosso. É verdade. Eu Os acho que isso zapatistas, os zapatistas falam que discutem muita coisa do autoral. Aquele que escreveu uma letra de música, por exemplo. Na verdade, os zapatistas, aquele que escreveu a letra de música, não é o dono da música, porque, na verdade, ele foi um representante de tudo que ele ouviu. é Tá? verdade. Então, lá na selva lacandona, eu perguntei para um zapatistas, né, o porquê da máscara. E finalizo dessa forma. Ele disse o seguinte: porque não importa quem sou eu, não importa qual é o meu nome, importa que eu sou, aqui estou como representante de 500 anos de luta pela causa indígena, Então, eu sou só um porta-voz de 500 anos de luta. Então, quebra com o individualismo, com o egocentrismo, com a questão do ego. Então, essa Verdade. fala dos zapatistas, para mim, disse tudo. Eu não precisava ouvir mais nada. É É isso, verdade. então. Obrigada, Guga. Mais uma vez, muito obrigada. É sempre bom, adoro conversar com você. Abre um pouco a cabeça para outros olhares, para outras reflexões. E o pessoal aqui também que ficou com a gente, obrigada. Hoje eu consegui, né, como eu falei, mexer aqui na configuração, então o Instagram não está mais me derrubando. A gente já está a 1h25 Opa, sem, sem derrubar. Então eu vou salvar aqui agora. E muito obrigada mais uma vez, Guga, a você e a todos que ficaram com a gente até agora. Um abraço, pessoal. Boa noite. domingo não percam a live da Tem a Regina. Regina. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.